Então, o Severiano, ele é um cara que ele teve uma fama grande numa certa época, especialmente nos anos 80. Ele era um grande na época era o grande representante da arquitetura do Norte, e era um grande representante da arquitetura brasileira fora do Brasil. Viveu uma grande notoriedade na região e fora do Brasil, realmente. Eu palestrava sobre o mundo todo, tinha o mundo todo fazendo publicações dele de verdade, publicações nos Estados Unidos, na Noruega, no Japão, isso que eu lembro de cabeça, Estados Unidos. Eu vi várias, no escritório dele tinha várias revistas que mostravam ele realmente viveu a própria fama. Ele não é uma pessoa que parou de trabalhar e ficou famoso. Há um revival das obras dele, que eu acho que nos últimos 10 anos, eu acho que há um reinteresse pelas obras de Severiano, mas isso não foi sempre assim. Ele saiu de Manaus, mais ou menos, em 2003, sem trabalho nenhum. Então, houve um desinteresse local por ele, houve uma posição firme das colocações dele lá também, e fez com que ele acabasse ficando fora do mercado e achou que para ele bastava. Eu acho que ele saiu muito ressentido e foi morar para o Rio de Janeiro, pegou o acervo dele todinho e doou para o UFRJ, onde está sendo muito bem mantido, graças a Deus, e bem estudado. Mas ele é uma figura importante para a história da arquitetura brasileira. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, que é extremamente importante, falando Severiano, muitas vezes não é uma questão estilística, não é uma questão estética, as opções dele. Quando estudante, ele tinha orgulho de dizer que ele não frequentava a faculdade. Não era obrigatório, ele estudou na UFRJ. Então, ele colocou várias vezes que ele só ia fazer trabalho, ver algumas provas, e tinha algumas aulas específicas de professores que ele gostava que ele ia assistir. Fora isso, ele passava o tempo inteiro em obra. Eu não lembro dele comentar de ter estagiado como desenhista ou colaborador de algum arquiteto. Nunca falou para mim, ele também não era de falar demais. Eu também não passei tanto tempo assim com ele. Eu estagiei um ano inteirinho. E, fora isso, falei com ele outras vezes. Mas ele começou, ele fazia mistura de tintas. Ele chegou ao ponto de ser o mestre de obras. Ele fazia obra uma atrás da outra no Rio de Janeiro. Ele trabalhava numa construtora e trabalhava realmente como gerente de obras. Era isso que ele fazia bem, que ele sabia. Então, quando você falava sobre alguma obra com ele, que ele ia apresentar a obra dele, vamos supor que ele na casa dele, vai falar sobre a implantação, a importância do sol, dos ventos, vai falar sobre a escolha dos materiais, e aí passa um tempo falando do verniz, do prego, do parafuso, da bucha, e eram coisas que estavam detalhadas nos desenhos todos. Então, muitas das pegadas dos projetos que vão se mostrar hoje, especialmente o da universidade, que vocês vão ver, tem uma abordagem construtiva muito forte, de quem olha, muitas vezes, a construção como um engenheiro, não de forma pejorativa, eu quero dizer isso, mas de uma forma que a lógica construtiva vem muito mais forte do que uma ideia estética. Vamos colocar isso dessa forma. É de uma profunda racionalidade. Então, a gente selecionou 5 obras para mostrar para vocês. Essa era a casa dele, foi demolida. Essa casa existe hoje, foi reformada, mas está em bom estado. Esse prédio está em bom estado também. Esse está em bom estado e esse está em péssimo estado. Vamos passar por todas. Eu acho que são 5 interessantes. Dessa eu vou me dividir com o Lohan na apresentação. Pode passar. Pode passar. Então, essa era a casa dele. Ele fez, como vocês viram, em 71. Ela era uma mistura de alvenaria, concreto, elemento vazado de concreto e estrutura de madeira. Basicamente, o segundo andar era todo de madeira. Era uma casa um pouco fechada para o lado de fora, muito interessante, mas fechada para o lado de fora. E tinham vários rasgos em seteiras, em que tinha umas janelas basculantes. E aquilo circulava vento vindo por todos os lados. Não importa em que direção viesse o vento, ele adentrava a casa. E mesmo quando chovia muito forte, ou chuva com vento, que é uma questão que existe lá, também não adentrava dentro da casa. Então, por muito tempo, ele passou vendo essa casa sem ar-condicionado, sem nada.
A casa, quando foi feita, era um pouquinho afastado do núcleo da cidade, e depois a cidade englobou e muito a casa. Hoje ela é central em relação à cidade, mas quando foi feita não era. Pode passar. Então, ele resolve com muitas peças de madeiras e seteiras vindo aqui, isso tudo vira como se fosse um grande painel. A luz passa por entre esses espaços. Depois tem umas portas de madeira que abrem para o lado de fora. Tem um elemento vazado que dá para o jardim. Tem um brises que dá que oculta um pouquinho os quartos em relação à rua. E um telhado que tem um grande beiral. Mas notem que ela é um pouco fechada para o lado de fora, assim, um pouco eu vejo até um pouco estranha para uma casa moderna brasileira, assim, para quem se pretende como moderno. Pode passar Então, mais ainda um pouco desse encontro de materiais, pode passar. Tá, esse é o desenho da casa, aquele ponto que a gente viu, estava vendo agora, era virado para lá. Esse aqui era um ponto mais dos fundos, onde tinha a cozinha, esse era o volume de serviço. Mas eu acho que aqui revela um pouco desse desenho, da mistura de materiais, de madeira, isso aqui é madeira e alvenaria. Note que essa alvenaria é montada como um enxamel na estrutura de madeira. É tudo um sistema misto muito similar. Não sei se vocês viram uma casa que o Lúcio Costa fez para o Thiago de Mello. Eram quase na mesma época essas casas. Então, havia, eu acho que, uma influência mútua das experiências Desculpa. Uma influência dele com as experiências do Lúcio Costa, mas eu vejo que o Severiano era muito lançado com essa questão da experiência de se construir na Amazônia. E eu gosto de ver até essa foto, eu acho que ela revela muito essa questão de uma casa racional. Eu até vejo um desenho um pouco nórdico, não sei se vocês veem isso, assim, mais do que regional, eu não vejo tanto um desenho tão regional nessa casa. Pode passar. Então, esse é o desenho de cima, mostrando que tudo isso é um sistema de telhados que joga água para todos os lados, mas são panos grandes de telhado, pode passar. Esse era o corte da casa, eu queria mostrar para vocês como os elementos são muito marcados, né? O Severiano era um arquiteto que se encaixa bem naquela linha do regionalismo crítico. Ele tem esses elementos construtivos muito marcados, assim, o que é telhado, o que é o brise, o que é a estrutura, o que é os planos verticais de um projeto. E essa casa ela tinha, nesse ponto aqui, um grande jardim com pé direito duplo. Então, tinha um pavilhão com dois andares de um lado, um pavilhão com 2 andares do outro, e um grande jardim com pé direito duplo, em que tudo isso aqui viravam venezianas, e depois um elemento vazado do outro lado do jardim. E, sério, do jeito que o vento vinha, ele atravessava a casa era realmente bem servida de vento e de iluminação, apesar de não ter um contato exterior muito forte. Pode passar. Tem. Tem uns pré-históricos que não passam, mas tem de tudo. Vamos lá. Tá, gente, esse é o térreo da casa que eu estava dizendo para vocês. Você entra por aqui, aquela foto dos carros estacionados era aqui. Então, eu tenho um elemento de serviço. Notem que isso é uma planta bastante moderna, nacionalista, de articulação dos volumes, né? Então, tem um volume que se bota por aqui, outro volume ali, um outro volume aqui, e um vazio central, que é esse pátio. Pode passar? E aqui dão 2 quartos e um outro terceiro espaço, que é como se fosse uma sala íntima, e uma ponte que liga. E aqueles elementos que vinham desde baixo da estrutura de madeira se posicionam aqui em cima e faz com que todas as janelas sejam acessíveis de você fechar ou abrir. Era bastante prática a casa nesse ponto. E aqui era aquele ponto de brise, em que a casa se fecha um pouquinho. Pode passar. Pronto, essa é a vista interna do pátio. Isso é no auge da casa, eu acho, dos anos 70 mesmo, em que ele vivia lá na plenitude, que a mulher dele vivia lá também, né? Um jardim bastante frondoso, isso, muitas fotos nem aparece mais. E notem como tudo é muito madeira, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é como as peças são robustas, entendeu? Isso tudo, notem que vocês estão acostumados a ver estruturas de madeira
feita pelo pessoal do ITA, coisas que o Fernando fez, até mesmo recente, e que é tudo muito mais delgado e mais leve. Mas a pegada do Severiano, costura de madeira, era muito mais pesada, era mais robusta mesmo. Entendo que... uma vez, ele, esclarecendo comigo, me colocou uma coisa que eu acho muito importante falar sobre ele, que, quando ele começou a trabalhar em Manaus, ele trouxe todo um conhecimento que ele vinha do Rio de Janeiro. Ele fazia obras no Rio, detalhe de madeira, detalhe de construção, e colocou aquilo para fazer em Manaus, nos anos 50. Chegou em Manaus nos anos 50 para fazer o estádio, a convite do governador. E ele achou que havia um problema grande na execução, na leitura dos desenhos dele, na execução dos detalhes que ele trazia, especialmente os detalhes de madeira. E ele passou a entender que boa parte do problema que se dava não era uma questão de dificuldade técnica ou de falta de conhecimento técnico local, mas ele achava que era uma falta de conhecimento cultural dele, de não conhecer as técnicas locais e de que aquelas pessoas não estavam se vendo inseridas. Aquele conhecimento que os marceneiros tinham aprendido de pai para filho, de como tirar madeira, de como aparelhar madeira, de como montar a madeira, não estava sendo inserido naquele sistema construtivo. E eles não sabiam trabalhar com aquilo e ficavam nervosos. As coisas começavam a sair mal, a obra atrasava, o detalhe não ficava pronto. Então, ele se deu o trabalho de estudar como o caboclo ia tirar a árvore, que árvore que ele ia escolher, como é que ele aparelhava, como é que ele transportava, como é que fazia toda a parte do processo, e passou a ideia de redesenhar os detalhes construtivos em função de uma inserção de uma cultura construtiva local. Ele me dizia que fazendo isso, ele sentia que as pessoas trabalhavam muito mais bem-humoradas, tinham muito mais rendimento no trabalho, que elas se viam inseridas naquela obra nova que se fazia. Então, há uma ideia, né, na construção dessas peças de madeira, ali está um pouco distante para se ver, não sei se vocês olham que está um pouco ondulado, existe uma machadinha que o caboclo usa, que se chama ixó, em que ele tira o tronco da madeira na floresta e ele dá ali uma aparelhada básica, ali direto, que ele faz com a própria machadinha. E depois a peça é transportada, não transporta o tronco inteiro, transporta só o que você vai usar, ou praticamente o que você vai usar. E ele pegava isso, já deixava com essas marcas da machadinha do ixó nas peças de madeira dele. Vou me arriscar dizendo que é um brutalismo na construção da madeira, mas eu acho que é um pouco isso também. Ele tinha uma valorização dessas peças. Então, pode passar. Notem como isso aqui é tudo muito marcado, tem umas peças que dá para ver melhor, não tem tanta resolução. E isso é uma pedra de rio local, isso tudo materiais muito locais. Pode passar. Isso é ele, a mulher dele. Essa foto eu achei na internet, lá da neta dele, então corta o filme aí. A gente não tem autorização para mostrar essa foto. Não, mas estava livre na internet, estava no site do CAU, eu acho. Está aqui, olha, isso eu queria dizer para vocês. Estão vendo aqui como essas peças são marcadas? Essas marcações, nota que não é exatamente do veio da madeira, é da machadinha que o caboclo usou para tirar e aparelhar. E do jeito que ele conseguiu aparelhar, ele posicionou essas peças aqui, ou seja, não é serrada, não é lixada, não é aparelhada, não é aquela coisa fina, é uma coisa um pouco mais rude. Pode passar. Enfim, essa é uma casa que ele ganhou um prêmio, pode passar, que ele fez para o topógrafo dele. E essa sim era distante da cidade, até hoje é. E ele queria... O topógrafo dele era um cara austríaco, bastante, como é que eu posso dizer? Exótico, ou aventureiro. Então, ele queria uma casa para viver na mata mesmo, e que desse bicho lá dentro, estreitando a coisa. Mas ele queria uma casa no melhor potencial. O Severiano deu de presente o projeto da casa no aniversário dele. Ele fez um loteamento grande aqui, e um dos terrenos ficou para esse topógrafo, e o Severiano deu o projeto da casa para esse topógrafo. Então, a proposta da casa era como se fosse uma grande casa de caboclo. Acho que ela tem, acho que é 300 e poucos metros quadrados, só que o volume dela é muito grande, ela tem um vazio central grande,
mas ela é densa até mesmo da própria estrutura de madeira. Ela tem uma densidade tal de estrutura de madeira que você tem um pouco de dificuldade de notar quantos vazios ela tem. Então, uma coisa importante que eu ia colocar para vocês é que essa casa parece que aterriza no chão, mas ela, na verdade, ela é praticamente toda suspensa. E aqui, nesse ponto, era a proposta inicial, e foi assim por muito tempo, hoje já não é, era que a areia entrasse por dentro da casa, ou seja, a casa se posicionava na areia e toda a parte do térreo dela era areia mesmo. Você fazia um estar lá embaixo na areia. E isso aqui desce lá para baixo, desce, 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 e dá no rio, no Igarapé. Eu tenho fotos, pode passar. É a casa hoje, não era amarela, se veio da reforma. Também está pavimentado, mas notem que a casa não se perde por causa disso. E tinha um telhado em cavaco. Notem como tudo isso, eu vejo que há uma ideia muito de um arquétipo, de uma arquitetura cabocla, de uma casa cabocla. Parece que é até uma mímese, um pastiche de uma casa cabocla, mas eu não queria fechar aí. Eu vou continuar para mostrar onde é que isso se insere melhor. Pode passar. Onde é que eu quero chegar? Note que é uma construção, há uma ideia muito nítida também daqueles elementos, como eu tinha dito antes, e depois há uma escada no meio em que se leva a blocos, pequenos volumes que estão dentro da casa. E por fora, como aquilo parecia tudo contínuo, você não nota. É uma ideia de como se fosse uma pele. Eu acho que o Severiano não usaria esse termo pele, mas eu acho que ela por fora ela tem uma certa continuidade que por dentro ela não tem. Então, você sobe sempre em meios pisos, achando espaços com orientações diferentes. Pode passar. Então, esse é o térreo. Notem como ele é muito vazio, como é que isso aqui seria interessante, tudo com areia passando aqui de baixo. Devia ser bem interessante. E esses vãos, eles são bem pequenos. Acho que era 2,5, né? 2,5, 2,70, é basicamente isso. Isso tem muita permeabilidade. Você vindo de lá, vindo daqui, vindo dali, vindo daqui, você adentra na casa de uma forma muito natural, muito simpática. E a casa, na escala metida dentro do bosque, como ela está, não é? É muito natural. Você, quando vai, ela se revela em tamanho para você, ela também revela essas aberturas de uma forma muito gentil. Depois, esse desenho ele é um pouco difícil de ilustrar essa questão dos meio-piso. Mas você, quando sobe, você encontra esse meio-piso com essa varanda. E aí você sobe de novo e encontra esse corredor com esses quartos. Esse quarto não tem conexão com a varanda, ele está um pouco acima dela. E depois você sobe de novo o meio-piso e você dá numa espécie de mirante lá em cima, como se fosse um pátio lá em cima. Mas note que eu subo, dou num espaço que eu tenho orientação para cá, outro vai orientação para lá, subo de novo, tem um espaço que dá uma orientação para esse lado, outra para cá, e depois subo de novo, eu tenho um espaço que tem uma orientação para cá. Então, pode passar. Basicamente, esse foi o pessoal do Rio, montou uma maquete da casa, tirou a cobertura, eu acho que aqui dá para ver bem como é essa questão dos volumes. E essa aqui é a minha livre interpretação, que eu acho que é importante se falar da questão que ela é, por fora, uma casa cabocla, mas, por dentro, ela é uma espacialidade extremamente moderna. De uma quebra do volume do programa, numa ideia de você fazer com que a subida em espiral também dê saídas centrípetas de direcionamento para o espaço e para a própria casa. E gera uma riqueza que por fora parece que ela não vai ter, que é uma casa muito tradicional. Então, por dentro, ela não é uma casa cabocla, você não sente isso, até mesmo pela escala dela. Mas, por fora, ela se mascara, eu acho. Talvez um pouco até demais, mas é minha crítica. Pode passar. Tem mais fotos, pode passar. Isso é um pouco do vazio central, ela é muito rica espacialmente. Então, a gente tem esse espaço de mirante aqui tem aquela parte da cozinha, que dá nisso aqui dá o corredor dos quartos, e lá embaixo, lembrando que inicialmente era areia, acho que devia ter um... E os volumes não encostam na cobertura, então tem um vazio que a luz está entrando por cima da cobertura também.
Tem. As janelas, elas não são de vidro. Eu acho que eu não vi nenhuma janela de vidro lá, né? São todas em venezianas de madeira. É tudo veneziano de madeira. Então, também abre para qualquer lugar. Móveis, venezianas de madeira, móveis. Está se deteriorando rapidamente, assim, o último comprador, ela está no terceiro dono a casa, e o último não está muito interessado nela como essa arquitetura original. Então, está um pouco estranhando. Pode passar. Hã? Ela não tem janelas de vidro. Ela tem várias janelas, mas nenhuma de vidro. Têm livre acesso, estão convidados a entrar. Né? Inclusive, bastante morcegos. Às vezes, o quê? Tem morcego pra caramba. Hã? Vou comprar. Vou comprar. Diz aí. Não entendi, eu não estou entendendo. Rede como mobiliário? Então. Não, porque não, eu sei que é normal, mas no desenho aparecem 6 desenhadas. De alguma maneira tem algum como se habita essa casa. Então, o desenho era o desenho do projeto original do Severiano. Esse aqui já foi... as fotos são já da intervenção da primeira reforma com o segundo dono. Na planta que se mostrou, 2 slides atrás, cada planta tem umas 6 redes em cada um dos quartos. Acho que para mim é muito estranho a rede. Eu nunca dormo numa rede. Quando tenho amigos que viajam para o norte, eles falam, não, sai de uma rede e dorme ali. Né? E isso... Não, nunca dormi numa rede. Olha, só te esclarecer, eu tenho um tio-avô que comprou uns anos atrás, antes... Tem um tio-avô, por volta de 2008, comprou um apartamento no Rio de Janeiro e pediu para eu reformar. Meu tio-avô sempre morou em Manaus, sempre. Manauara sempre morou em Manaus. Comprou um apartamento, comprou um apartamento, estava feliz da vida. E ele me pediu para fazer uma reforma lá no apartamento dele. Aí ele disse assim, eu só tenho uma coisa que eu quero que você faça. É o quê? Eu quero rede em todos os quartos. Então, é algo extremamente cultural. Hã? Tem. A rede lá é extremamente cultural. Eu tenho um tio que só dorme em rede. Ele tem uma cama no quarto dele, mas ele dorme na rede. Hã? Essa aqui? Eu acho que ela... eu acho que ela morreu. Que? Vamos lá, gente. Passa aí, por favor. Diga lá. Claro. Voltar. Isso. Fazer a minha primeira interrupção do Marcelo. Peço desculpa, Marcelo, porque a sua explanação é brilhante. Eu não deveria fazer, mas enfim, por uma coisa improvisada. Acho que para responder talvez a tua pergunta, o projeto original ele sofreu alguma extensão numa reforma que foi feita nos anos 90, não é isso? Isso. Tu vai explicar, então. Não, eu queria dizer que quem fez a reforma é o Roberto Moita. E, na época, um dos pedidos do segundo dono foi de ampliar, assim, de criar mais 7 quartos a mais. E o que ele fez foi construir esse prédio ao lado e mais alguns outros dentro da propriedade. Isso para demonstrar que, no total, tinha mais de 10 suítes nesse lote e virou uma casa onde tinha muitas festas, muita gente. Por isso que você vê também muitas redes lá em cima, embaixo, desculpa. Espero que talvez explique um pouco como funciona essa casa. Tem até um ateliê de artista dentro do... Gente, a rede... Ela fica num conjunto chamado Tarumã. Ela fica virada para o Igarapé, que é do... Eu acho que é Tarumã Mirim, né? Ela fica em Igarapé, que é o Tarumã Mirim. Passando, por favor. Então, essa é a varanda que a gente vê ali, que parece meio piso,
Esse aqui está meio piso acima, é o quarto, e ali a escada que sempre vai usando os meios pisos para subir. Olha aí, ó, primeira contradição, tem um monte de janela aqui. Não lembro dessa janela, não. Não, é na cozinha. Mas eu acho que isso não... não lembro de ver isso, não. Não, olha, porque... Estranho. Passa, por favor. Esquece. Gente, de novo, a questão da proporção da estrutura em relação à peça, certo? Olha o tamanho dessas peças de madeira para um vão tão pequeno, não é? Vocês devem estar estranhando, senão essa casa deve aguentar 4 vezes mais o peso dela, né? É realmente uma estrutura robusta. Ela é um pouco brutalista para uma casa de madeira. Ela é bem pesada e robusta. Pode passar. Isso é um pouco, quando você vai chegando nela, é muito agradável. É um pouco soturna, assim, ela é grande. E é escura, assim, tem muitas coisas de madeira. E como ela fica muito na sombra, você está sempre vendo na penumbra dentro. Mas acho que eu fiquei mal impressionado que tinha tanto morcego lá. Ela está meio abandonada. Passa, por favor. Eu estou fazendo aqui tipo iPad, tá? Um dia isso vai ser interativo. Mas não é hoje. Pode passar também. Tá, isso o Laurent já estava pensando no que ele ia dizer aqui. Isso foi uma visita recente que a gente fez lá. Esse é o Hugo Segal, esse é o Roberto Moita, que fez a primeira intervenção na casa, com autorização do próprio Severiano, né? O primeiro dono, quando comprou, o Moita foi lá e pediu autorização para mexer. E ele realmente mexeu, aumentou muito a casa, mas ele foi bastante cirúrgico quanto à intervenção que ele teria no volume da casa original. Então, ele criou os anexos para aumentar muito a área. Ela é bastante longe. Ela vai num ramal, você vai numa estrada de terra batida, ainda anda bastante. Ela é bastante isolada. E o segundo dono, quando comprou a casa, comprou logo os lotes do lado, para nunca construírem perto dele. Então, essa casa vale dinheiro que só. Acho que era 4, 5 milhões essa casa. Porque ela tem muito terreno. E tem praia, tem deck, tem tudo. Passa, por favor. Então, essa é a visão do quarto principal. Isso também é uma foto antiga. Pois é, lá em cima tem vidro, mas aquele detalhe lá do vidro seja original. No detalhe jateado, acompanha. Mas é todo em venezianas que você ajusta articuladas. Mas notem que é teto madeira, piso madeira, parede madeira. E como essa coisa desse trabalho da madeira muito artesanal é mantida e dá uma riqueza mais para a casa. Ela realmente parece toda muito mais artesanal, assim. Pode passar. Isso eu tirei essa foto mais para mostrar um pouco. Isso é como fica essa cara. Ela é tosco, sabe? Faz parte da estética dela. Aqui dá para ver bem essa viga de baixo, como ela tem a marca das machadinhas, assim. Isso é uma machadinha aqui, olha. Pode passar. Ó, tem vidro. Nem me lembrava. Pode passar. Isso, claro, né? Podia deixar de ser o Severiano. Na própria estrutura de madeira, já embutia os eletrodutos e tudo mais, não tinha quase nada aparente. As peças ali, os interruptores, estava tudo certinho, embutido. Pode passar. Isso é visto lá de baixo, pode passar. Tá, isso é a praia. É linda, né? Essa praia é linda. E esse já é um deck feito pelo Roberto Moita. Pode passar. Tá. Isso eu vou mostrar um pouco da intervenção do Moita. Ele fez essa parte aqui de baixo, tem uma cobertura que, assim como uma churrasqueira, e aquele deck, a vista da foto aqui era desse próprio deck. Fica uma escada para a praia. Notem que o rio, quando sobe, ele vem parar aqui debaixo dessa plataforma. E aqui ele tem uma piscina e uma sala de sauna, bem ali do lado. Tem gente que acha que não é tão quente assim. Pode passar. Aberta para o céu, né? Vamos lá.
Esse aqui é o volume que foi feito, a casa está logo aqui. Esse volume está... eu acho que ele está milimetricamente posicionado. Ele não, pessoalmente lá, ele não prejudica em nada a casa. Eu acho que ele até acrescenta uns espaços assim, de anexo, olhando para a própria casa, que eu acho que é a vantagem do anexo é a vista que do anexo é melhor, às vezes é melhor do que a da arquitetura. No caso desse é um deles. Ele tem uma visão para casa, fica com uma visão para a praia, ele ganha essa distância em relação ao solo, é muito sensível, bem construído, e ele é muito mais menos brutalista, digamos assim, menos... como é que posso dizer, Lohan? Tá, passa. Eu acho que estava faltando um slide. Vai, Lohan. Vai. Bom, eu vou falar com muito menos propriedade do que o Marcelo, que conversou com o próprio Severiano. Eu sou um admirador e em poucos dias vai ter foto aqui do Finotti com a marca dele. Eu já estou avisando, podem desligar o vídeo, não tem autorização dele, mas enfim, eu achava mais importante mostrar para vocês. Vamos lá. A Suframa... A Suframa é a entidade que faz a gestão do Distrito Industrial em Manaus. Então, o Distrito Industrial foi criado por decreto em 69 e em 71 foi feito o projeto e conclusão da obra lá em 73, reforma nos anos 90. Vamos lá. A importância que eu queria mostrar aqui é que o Severiano ele tem várias reputações, né? Ele já foi chamado de arquiteto da madeira, arquiteto hoje o sustentável, do conforto ambiental, mas ele não é só isso. Vocês vão ver aqui que esse projeto ele é principalmente de concreto e metal, e de aço. Mas eu acho que o que a gente pode aprender dele, entre outros, são as questões de implantação extremamente bem resolvida. Mesmo na última casa, que é de madeira, eu acho que tem uma certa modulação que é interessante ver numa racionalização da construção. Aqui vocês podem ver que o prédio eles são vários módulos de 15 por 15 metros, que são os módulos independente da cobertura, só os módulos da cobertura. Em relação à implantação, vocês podem, não sei se vocês lembram os diagramas que a gente mostrou ontem, o vento sempre vem do norte-leste e uma implantação sempre que tenta valorizar uma orientação este-oeste, nascente poente, para minimizar os impactos do sol. Aqui se retrata também, pode seguir. Aqui a planta interna, onde vocês podem ver que a estrutura do telhado é independente dos módulos de ocupação interna ao redor de um jardim aqui e um outro jardim aqui. Muitas circulações, muitos recuos, beirais grandes, toda a ocupação interna foi feita também em módulos de 1,25, estrutura mista, concreto e metal, certo? Aqui um corte, onde vocês vê também, de novo, essa dissociação entre a cobertura e o elemento interno, e onde a gente pode ver muito bem essa identidade muito forte desse projeto, de uma cobertura feita de concreto, com calhas de concreto, e um efeito chaminé aqui com uma cúpula de polietileno. E vocês podem ver que justamente quando se fala, isso é algo que a gente estava conversando ontem com o Marcelo, que quando se fala do Severiano sendo o arquiteto bioclimático, na verdade aqui mostram o contrário da eficiência energética. Quando você fala
de uma cobertura de concreto que tem uma leve curva, a superfície exposta ao sol é maior do que se fosse um telhado plano. Então, é um pouco contraditório. Por outro lado, o efeito, a forma dele favorece a extração do ar quente pela parte superior. Certo. Outra. Aqui alguns detalhes da cúpula, como o ar sai na parte superior. Certo. Coberturas extremamente leves, mas extremamente potentes, né? Quando você vê a massa de aço que tem lá dentro, assim. E esses são os espaços internos, demonstrando muito bem esse... Eu acho que, inicialmente, Marcelo estava me contando, já que ele conhece muito melhor do que eu, que não havia esses brises internos. Eu não sei se no projeto original tinha já uma previsão de ar-condicionado ou não, mas eu acho que a minha interpretação é que podia muito bem funcionar sem ar-condicionado, certo? Hoje foi feita uma reforma e hoje tem ar-condicionado em todos os ambientes fechados. Nessa circulação, obviamente, não tem, certo? Esse era o original. Ah, tá. Esse foi... Depois da reforma, o volume de baixo é diferente. É mesmo. Pode seguir. Aqui as fotos que o Finotti tirou, acho que há pouco tempo, né? Ele veio ano passado em Manaus, né? Pode seguir. Pode seguir. Mais algumas fotos que mostram essa plasticidade muito forte, né, de uma solução construtiva muito simples, mas que gera uma identidade muito forte. Pode seguir. Aqueles brises da reforma. Mais. Certo. Pode seguir. E aqui eu queria mostrar que, apesar de ter tido talvez essa alteração em relação aos módulos internos serem ou não ser climatizados, esses são gráficos de uma tese de doutorado, eu acho que alguém da USP, inclusive, que analisou a temperatura fora, dentro das áreas de circulação e dentro das áreas internas. E mostra aqui entre as áreas de circulação, que é o vermelho, e o ambiente externo em azul, vocês podem ver como nos picos do meio-dia, né, mais altos externos, onde a gente passa de 30 graus, dentro da área de circulação a gente está mais baixo, está em 29. E o contrário, à noite, quando está mais frio fora, dentro está mais quente. Então tem uma certa constância na temperatura das circulações, sim. E esse é o mesmo gráfico em relação à umidade, que mostra exatamente a mesma coisa. A umidade interna, ela também é mais constante, certo? Uma última imagem. E pode seguir. A ideia inicial da implantação do campus da UFAM ela é principalmente de minimizar a movimentação de terra ou desmatamento excessivos, certo? Esse é Manaus, né? 30 por 30 quilômetros aproximadamente. Essa área daqui é a área da universidade. O campus está aqui. Vocês podem ver que, na época da implantação, isso era fora da cidade, hoje já está quase que no miolo da cidade.
Pode seguir. Aproximando aqui, podem ver que a área da universidade ela para aqui. Essa área ela tem um status específico que hoje ela pode ser desenvolvida. O campus se desenvolve em 2 núcleos, sendo esse o principal. De novo, em relação à implantação e eventos predominantes, vocês podem ver que essa implantação modular, de novo, ela segue uma orientação principalmente leste-oeste, para minimizar essa insolação. O funcionamento aqui da universidade é bem simples. Você tem todos esses módulos, eles são as salas de aulas, tem módulos de 1, 2 ou 3 andares, e essas verticais aqui são as linhas de circulações. Aqui um gráfico que mostra que cada módulo tem beirais bem grandes dos 2 lados, devido a essa insolação norte e sul durante os 6 meses, né, que varia. Pode seguir. Aqui alguns gráficos também tirados da mesma tese de doutorado, que demonstram a insolação dentro dos módulos. Essa é a estrutura principal aqui, e a área construída interna é só isso, sendo aqui a circulação e do outro lado o beiral. Vocês podem ver que a insolação dos próprios módulos das salas de aula é quase nulo, né? Ele conseguiu o efeito bastante bem, pode seguir. Em relação às plantas anteriores, vocês podem ver que toda a universidade não foi executada conforme o projeto. No projeto original do Severiano, não sei se lembram, que tinha uma grande praça com alguns módulos, que não foi construída, então não articulou esses 2 elementos. E hoje foi construído, acho que uns 5 anos atrás, um grande pavilhão que não tem nada a ver com a arquitetura do Severiano, mas que é uma grande praça coberta. E ela não se conecta nem com esse, nem com esse. Então, vocês podem ver, inclusive, aqui, trilhas quase que no chão, para conectar as 2 áreas da universidade. Pode seguir. Mais algumas fotos aéreas. Importante, pode voltar? Legal também ver esse traçado da via perimetral. Ele foi desenhado em função das curvas de níveis e, em final de contas, ele me faz muito lembrar alguns desenhos do Bollemax. Né? Você pode voltar mais uma imagem. Volta, né? Essa forma lembra, de alguma forma, alguns desenhos do Bollemax. Pode seguir. E aqui uma planta um pouco mais geral, onde demonstra o que eu estava explicando de uma modularidade dos núcleos de aula sempre colocados de forma assimétrica em relação à circulação, sempre do mesmo lado, sempre. E essas conexões. Aí o terreno ele tem alguns desníveis, então o fato de ter dividido muito o programa permitiu com esses módulos de não ter grandes problemas de nivelamento. Todos os desníveis são recuperados ou vencidos nessa circulação entre os módulos. Cada módulo quase não tem desníveis. Certo? Pode seguir. Isso dá esse tipo de perspectiva dos corredores, mas os telhados que vão acompanhando o desnível, certo? Aqui dois módulos e a circulação perpendicular. Pode seguir. Essas longas perspectivas bem típico de lá, com essa sobreposição de telhados. Aqui o telhado da conexão, depois aqui o módulo, o telhado da outra conexão, etc. Pode seguir. Algumas são duplas. Pode seguir. E tem alguns lugares onde vocês podem ver que realmente a vida da universidade acontece nessas circulações. Essa foi uma foto de um amigo nosso, que a gente gosta muito, que ela mostra tantas camadas, tantos layers assim, de coberturas. Esse dia estava chovendo,
também cria esse efeito aqui bastante incrível. Faz barulho, mas nem tanto. Não é metálico, não é telha metálica, é fibrocimento. Certo? Pode ser. Aqui só mostrar, mas eu já expliquei antes, né? Essa assimetria da planta. Pode seguir. Os grandes beirais. E esse efeito que ele usou novamente do efeito chaminé, de criar um colchão de ar com saída por cima. Esses foram esboços anterior ao projeto dele. Certo? E aqui, dentro do trabalho da tese da USP, se não me engano, eles analisaram melhor isso, onde vocês podem ver que, nesse módulo de 2 andares, também há colchão de ar e uma saída através de brises metálicos. E tem muitos cobogós nas laterais também, das circulações, não da sala de aula. Aqui os brises do lanterninho evidenciados, e que eu estava explicando, né? O fato de ter essa modulação e ter essa circulação, não tem tantos desníveis, ele consegue quebrar um módulo em 3 no máximo, né? Certo? Mais algumas fotos aqui, demonstrando o lanterninho lá em cima, pode seguir. Além do lanterninho e do colchão de ar superior, era importante mostrar, eu esqueci de explicar no slide anterior, que entre o forro do térreo e a laje do primeiro andar também tem um espaço onde o ar passa. Então, tudo isso... E hoje, vocês podem ver que o ar-condicionado está instalado, né? Mas é interessante mostrar, ver nessa foto também, que o sistema construtivo é de uma complexidade e de uma simplicidade ao mesmo tempo, né? Tem uma estrutura principal de concreto pré-fabricado, depois estrutura metálica para cobertura e os módulos internos de madeira, todo modular, certo? Aí isso dá esse tipo de ambientação, né, nas circulações de cada módulo. Todas as áreas entre módulos foram preservadas desde o início da obra. Tem algumas áreas onde eles estão querendo desmatar, mas, felizmente, a comunidade universitária é muito forte e, até agora, conseguiu barrar todos esses projetos de desmatamento. Sempre a razão alegada para o desmatamento ou é crescimento de área ou é uma aberração, eu acho. Alguma parte do corpo professoral está dizendo que o fato de ter vegetação impede o vento de entrar. Então, eles estão querendo tirar as árvores. Enfim. Pode seguir mais algumas fotos mostrando bem essas escadas totalmente abertas, o cobogô de concreto ao redor das circulações verticais, certo? Pode seguir. Aqui dá para ver, né, esse efeito de vazado entre os 2 andares. Pode seguir. De novo, aqui um módulo de 3 andares, onde vocês veem que o sistema de cobertura só sobe, ele não desce mais baixo que nem nos outros módulos. Nos módulos térreos, não há essa coluna aqui. Os módulos térreos têm diretamente a estrutura metálica apoiada no chão. E sempre essas descidas de águas pluviais em poços de drenagem bem óbvios, assim. Pode seguir. Um módulo de 2 andares, pode seguir. Um outro ângulo, pode seguir. Pode seguir. E aqui algumas perspectivas internas mostrando o lanterninho, pode seguir. Nas tiradas de ar. E mais uma outra foto, aqui não sei se tu quer complementar alguma coisa, Marcelo. Nosso amigo que gosta da chuva e das coberturas múltiplas. Os brises, não, os lanterninhos, desculpa, pode seguir. E aí, além desses efeitos externos em relação à ventilação cruzada, ele desenvolveu um sistema de janelas
maior do lado onde o vento entra, menor e mais altas do lado onde sai o ar. Todas essas janelas basculam, e além dessa tiragem de ar aqui, ele tinha previsto aqui um sistema de grelha para o ar também poder sair e sair diretamente ali em cima. Pode seguir. Pode seguir. Aqui pode ver uma foto de 86, que mostra ainda como era com a grelha e a saída de ar por cima. Pode seguir. Isso é uma foto mais atual. Foi fechado, ninguém mais abre a janela lá, ou muito poucos professores fazem isso, e tem ar-condicionado em todos os ambientes. Pode seguir. Isso é uma foto atual, onde está mais fechado ainda do que era. Pode seguir. Pode seguir. E esse é o mesmo gráfico do que no outro projeto, mas relacionado a esse ambiente. Você pode ver que hoje, isso é dentro da sala, tá? Dentro da sala. Vocês podem ver que hoje, tendo tirado a ventilação cruzada, tendo fechado em cima, quase não há variação interna e externa. Então, eu não sei quem tem razão, não sei se na época onde tudo estava aberto era melhor, se realmente precisava fechar, não vou saber responder. Eu só sei que um mês atrás a gente fez o seminário de arquitetura moderna na Amazônia, aconteceu lá dentro de um dos auditórios, projetado pelo Severiano. E tinha lá um professor de Cuiabá que queria que a gente abrisse todas as janelas do auditório, porque ele queria comprovar se, de fato, o Severiano tinha planejado tudo isso, se a gente ia conseguir aguentar sem ar-condicionado, simplesmente abrindo as janelas. Eu acho que ele não aguentou uma hora, né? Ele pediu para fechar e ligar o ar-condicionado de novo. Obviamente, talvez as condições eram distintas, a gente avaliou, conversou lá, será que os potes do palco e da sala esquentam, poderia ter sido mais econômicos em termos de energia, de calor gerado pela própria luminária. Enfim, eu não tenho a solução, isso é um estudo de pesquisa. Pode seguir. Mesma coisa da umidade. A umidade isso é melhor dentro do que fora. Isso é quase que óbvio, né? Mas em relação à temperatura a gente viu. Pode seguir. Marcelo. Obrigado. Eu vou acrescentar só três coisas, rapidinho. Três coisinhas sobre ainda a universidade. Não precisa voltar. Perdão. Uma coisa é que a temperatura que a gente possa aferir hoje sobre a temperatura externa e a temperatura interna não é a mesma de quando foi feito o projeto. A cidade cresceu muito nas últimas décadas, e alguns dos projetos, por exemplo, que ele fez nos anos 70, nem imaginava que a cidade pudesse duplicar, ou mais que duplicar, dos anos 70 para cá. Então, o fato é que a temperatura na área urbana ela é mais alta do que a temperatura em áreas não urbanas, não é, Lohan? Então, se você vai para uma cidade do interior, ela é proporcionalmente, não é mais fria, mas é menos quente. E Manaus é realmente muito quente porque o ar já chega muito pesado, o ar vem do oceano, vindo pelo eixo do rio, ele quase, né, por cima, assim, mas ele vem carregando toda a evaporação, toda a umidade. Então, é um ar que chega pesado e que venta pouco. E a cidade irradia muito calor, né? Ela recebe muito calor vindo do sol, e irradia muito calor para o próprio ambiente dela, que não troca o ar, não ventila tanto e não troca o ar. Então, o fato das obras poderem ter falhas hoje, da própria climatização delas, eu acho que a gente não devia só jogar por agora. É importante observar agora, né? Porque agora que a gente precisa viver e fazer os ajustes. Mas ele
viveu, talvez tenha feito para uma cidade de 1, 2 ou 3 graus a menos do que essa que a gente está lá hoje. Muito provavelmente isso. Outra coisa que eu queria colocar é que a espacialidade da faculdade, que eu acho que é uma coisa espetacular. Como a gente tem essa coisa dos blocos muito parecidos e essas áreas comuns que estão muito dissolvidas por todos esses blocos, esses espaços, às vezes umas áreas de circulações do tamanho duplo, umas áreas de convívio entre os blocos de sala de aula, há uma ideia, e as faculdades lá dentro, elas não estão assim loteadas, por exemplo, como é o campus da USP, né? Que você tem um loteamento de faculdades. Lá, eu tenho um bloco de sala de aula, que lá está tendo aula de filosofia, do outro lado está tendo aula de direito, do outro lado está tendo aula do pessoal de outra faculdade. Então, é a faculdade que eu conheço que tem a melhor ideia de um convívio social. Você conhece gente de outras faculdades mais naturalmente, digamos assim. Você cruza com mais gente, você convive com mais pessoas, isso é tudo muito dissolvido. Você tem uma ideia geral da universidade e nenhuma ideia do tamanho do que as faculdades têm lá dentro. Eu julgo isso muito positivo. Depois, eu acho que o fato dela ter essa trama toda assim, faz com que ela também seja aberta para todos os lados. Isso de uma forma em relação ao território, quero dizer. Então, ela tem estacionamento posicionados em vários pontos diferentes. Não tem um lugar que seja um estacionamento gigante, né? Apesar da insistência. Mas não tem um local só que tem um grande estacionamento. Eles vão sendo posicionados assim ao redor, muitos até bem arborizados, e isso faz com que a faculdade realmente receba você por todos os lados. Sério, é muito interessante. Quando vocês forem em Manaus, se estiverem à disposição, eu acho que é uma obra que vale a pena conhecer, uma espacialidade mais rica do que a gente consegue mostrar em foto. Eu não lembro qual era o terceiro tema, mas vamos adiante. Vamos lá. O projeto de Balbina assim, foi feita uma hidrelétrica nesse município de Balbina, e o Severiano foi chamado para fazer a vila onde morariam os funcionários da hidrelétrica e alguns prédios institucionais da vila, muito semelhante à situação da Serra do Navio do Oswaldo Bratk nos anos 50. Inclusive, era a principal referência do Severiano. Eu acho que a experiência do Oswaldo Bratk em Serra do Navio antecede, praticamente o mesmo tempo da chegada do Severiano em Manaus. E eu acho que ele se pautou muito pela experiência de Serra do Navio. Ele conhecia aquilo e elogiava muito aquele projeto. E Vila de Balbina parece muito com aquilo. Com exceção desse prédio. A gente vai se colocar nesse prédio de Balbina, que é o prédio que era o Centro de Proteção, como é que chamava? Centro de Proteção Ambiental, que era basicamente assim, era um centro de estudo, era uma espécie de compensação pelo impacto ambiental da hidrelétrica. Então, havia um centro de pesquisa sobre as áreas que tinham sido inundadas e sobre a floresta naquela região. Isso aqui é no auge, foi construído nos anos 80, nem é tão velho. Eu estive lá em 99, tudo funcionava, estava assim, impecável, tinha um museu lá dentro, estava tudo funcionando, tinha recepcionista no final de semana. E isso é afastado da cidade, você leva quase umas 2h30 para chegar de carro. Mas é um edifício incrível, sério. Eu acho que é realmente eu acho que é obra-prima dele, a meu ver. Eu acho que nessa obra ele tem uma transposição estilística. Eu acho que ele consegue se soltar dessa questão muito racional. Eu acho que ele consegue se soltar um pouco dessa ideia do regionalismo crítico. Ele consegue se soltar das formas construtivas como ele via originalmente, dos esquemas iniciais de como ele via originalmente, e se libertar para fazer algo muito mais orgânico e livre, muito mais criativo. Sem ser uma aberração. Eu vou continuar me explicando. Essa cobertura toda era feita por fora com uma telha de cavaco. Eu não sei se faz sentido falar telha de cavaco aqui? Que é uma lasca de madeira?
Por baixo é uma estrutura de madeira, de peças roliças. É uma telha, uma lasca de casca de árvore, mais ou menos desse tamanho, e que você vai sobrepondo. Às vezes, em camadas dão 4, 5 ou 6, uma em cima da outra, e dá uma cobertura, você consegue usar uma cobertura muito orgânica com isso. Mas era uma cobertura tradicional vindo de uma arquitetura amazônica, vindo dos índios, vindo do que ele encontrava na região. E depois vários blocos embaixo que eles não vão até a cobertura, eles ficam por baixo com aquela... aqui era um espaço bem grande entre esses blocos e a cobertura de cima, mas ele explorava umas coberturas transparentes em cima desse bloco, o que dava uma riqueza espacial muito grande. Não tem nem foto sobre isso. Nunca encontrei na net o vídeo, porque eu lembrava pessoalmente, isso me chamou a atenção, mas hoje até acho que está tudo detonado. Pode passar. Então, isso é uma foto, acho que é de uma torre de uma caixa d'água, isso enfiado na mata. É muito interessante, essa obra é muito incrível. Pode passar. De novo ainda. E eu tenho um slide, ela foi metade construída só. Pode passar. Isso é tudo muito livre, muito orgânico. Eu acho realmente que ele se livrou um pouco. Ele, quase como se ele tivesse assim, chupa Niemeyer, né? Pode passar. Então, o que foi construído foi isso aqui. E isso aqui ficou em aberto para construir, toda a parte lá de fora. Isso aqui é uma avenida que leva uma parte de casas lá da vila. E essa aqui é uma parte, é só um detalhe de uma dessas partes aqui, mostrando como são esses volumes soltos, né, de uma cobertura que passa totalmente independente por cima. E essa é a estrutura da cobertura também, independente do desenho da arquitetura. Pode passar. Dá uma estrutura que assim, tem uma riqueza muito grande, escultural, vista por baixo. Notem que são todas peças roliças de madeira, uma estrutura de cavaco que estava aparente, nenhuma tesoura, nenhuma, são só apoios, peças apoiadas aqui, apoiada ali, nenhuma tesoura, nada em toda essa cobertura. Eu lembro da planta de cobertura, era desenhada como se fosse uma planta topográfica. Fez isso tudo à mão, bidimensionalmente. Eu não sei, se fez, eu não trabalhava com ele nessa época, dos anos 80, né? Eu imagino que ele tenha feito, não sei se ele fez de tudo, mas fez ela inteira. Era até um pouco difícil fazer ela em maquete, né? Mas vamos lá. O FRJ. Não, o projeto executivo está lá. Tá lá. Então, notem como isso tudo tem um grande desenho, ele é todo interligado, era muito interessante. E ela tem horas que ela desce mais perto do solo, horas que ela levanta mais longe do solo, ganha uma grande altura lá dentro, horas que não. E dá para voltar um pouco atrás? Eu posso falar uma coisa a mais? Não, volta mais um pouquinho. Passa adiante. Eu queria mostrar, tem umas saídas de ar que elas passam muito despercebidas. Está aqui, olha. Aqui tem uma delas. Elas passam muito despercebidas. Há umas alçazinhas assim que ele coloca para sair o ar. Acho que não sei se vai ter alguma foto que dê para ver por dentro. Pode passar. A cobertura é linda. Esse é o visual dela com um cavaco. Isso no auge dela, né? Pode passar. Essa é aquela foto do Gonçalo, né? Pronto, está ótimo. É isso aqui. Esse aqui também era, como eu vi da primeira vez, né? Estava tudo bem mantido. Pode passar. Esse aqui é um pouco mais atual, mas ainda não é na parte que aparece mais detonada. Mas esse é um ponto da entrada principal, assim, tinha um ponto que essa estrutura levanta muito, e a cobertura se levanta, ela quase que abre assim um véu para receber você por ali. Pode passar. Tá vendo? Ela faz esse desenho assim que você, se aproximando do volume, você também se posiciona entendendo onde é que você vai entrar de uma certa hierarquia. Pode passar. Esse é o estado atual, completamente degradado. Há um problema que acontece nesse prédio que, quando foi feito para uma empresa estatal, era para a Eletronorte. E a Eletronorte fez a hidrelétrica
E era, né, como uma empresa federal dos anos 80, muito dinheiro, né? Dinheiro infinito. E tinha um prédio muito caro de se manter, com essa cobertura toda de cavaco, estrutura toda de madeira, né? Muito mais espaço do que as áreas funcionais de trabalho. Então, quando isso passou a ser explorado por concessão para empresas privadas, as empresas privadas perderam o interesse de utilizar esse próprio edifício e acabaram posicionando suas outras funções em áreas de cidade, áreas urbanas. Então, a Vila de Balbina vive assim uma espécie de esquecimento Serra do Navio está tombada, né? Essa foi tombada esse ano só. Foi tombada agora, no final do ano passado. Então, a Balbina ela é bastante isolada, então você passa despercebido. E aí eles estão querendo, né, ativar, tem essa hashtag que foi criada pelos nossos amigos, né, nesse seminário da arquitetura da Amazônia. E se posicionando para valorizar esse prédio e encontrar uma nova função para ele, um novo mantenedor que possa colocar ele de uma forma renovada, restaurada. Pode passar. Que horas são? Então, chega. Vamos encarar a cidade flutuante? Eu acho flutuante dá para te fazer em meia hora. Meia hora ou uma hora? Não, meia. Não tem tantos slides, eu tenho 2 vídeos pequenos. E aí? Hã? Então, vamos lá. Aqui a gente adentra um cenário tão escuro para a gente quanto foi a própria vida da cidade flutuante. Pode passar o slide. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês o que é esse território da bacia hidrográfica do Amazonas, né? Encurtando o discurso, assim, a Amazônia é água, totalmente água. Notem que Manaus é aqui, eu acho. É aqui, né, Lohan? E como isso aqui está tudo tomado por rios e afluentes, né? O Rio Amazonas e afluentes, e é todo tomado. E notem que isso é só uma simplificação do traçado. A água ela ganha bastante território na horizontal. Às vezes, um território muito grande que desaparece na mata. Às vezes, quando você olha uma foto satélite, ou uma foto aérea, que se você vê o rio passando, talvez ele tenha o triplo ou quádruplo da largura dele, que ele avança por debaixo das árvores. Então, pode passar. Então, colocando ainda a importância disso, né, eu acho que o elemento principal da Amazônia é a água. Só para vocês terem ideia, na cosmogonia de muitas das tribos indígenas locais da própria Amazônia, eles veem como a criação do mundo para eles, a ideia da criação do mundo era um grande lago de leite onde todos eram peixes. Então, vocês imaginam o que isso representa. Se você, né, tem uma ideia de que a criação do seu mundo era um grande lago em que todos eram peixes, era uma vida muito realmente voltada para a água e para o rio, né? Uma ideia, um imaginário realmente muito ligado à presença da água. Desculpa. Isso eu queria só posicionar. Esse é o tamanho da cidade, o que o Lohan estava dizendo, é mais ou menos 30 por 30 quilômetros. E olha o tamanho do território, até mesmo desocupado, que tem em volta da cidade. E o tamanho que são essas peças de rio para a própria tamanho da cidade. Ou seja, eu tenho uma cidade que dá 30 quilômetros aqui, mas uma frente de rio que dá 4 quilômetros aqui, 8 ali, 8 aqui, aí vai dar uns 10 quilômetros nessa ponta. Então, tudo isso é uma presença muito grande do rio. E entendam que não tem 100 anos de presença de avião, transporte aéreo, especialmente nessa região. E boa parte das primeiras décadas de transporte aéreo na Amazônia, o avião pousava na água, eram de catalinas que pousavam na água. Na frente do Manaus, Iranduba, Nova Vila, eles são território de terra firme ou ela é mundial? Na frente de Manaus? Iranduba, Nova Vila,
Não, ele é um pouco anfíbio. Eles têm áreas alagadas e a cidade se faz mais em terra firme. Mas sempre avança, como vocês viram aquelas fotos que eu mostrei que tem naquele percurso de água. Aquilo é uma imagem comum para essas vilas que vivem perto da água. A chegada da água de cidade. Pode passar. O que foi? Só mostrar aqui. Dessa parte aqui, tudo isso aqui é alagável. Não, é alagável. Obrigado. Iranduba não... Eu acho que Iranduba é para... Nem lembro. Ok. Isso, de novo, aí numa dimensão na cidade. Nessa ponta agora, que isso realmente que o Lohan está falando, isso parece que tem um verde aqui, mas na verdade por dentro é tudo água. Tudo água. E especialmente na cheia do rio, aí vira, às vezes, a árvore debaixo d'água. E aqui, hoje em dia, existe até uma comunidade flutuante, várias que usam esses espaços aqui dentro e vivem flutuantes aqui. O centro de Manaus, a área de estudo de vocês, é aqui, né, Lohan? É aqui. Aqui. Então, aqui que era posicionada a cidade flutuante. Continua. Pronto. Isso é uma ideia, eu vou aproximar mais ou menos, para vocês terem uma ideia de território. Estava dizendo para vocês, por mais que eu veja o rio aqui, talvez ele tenha vindo até aqui. E olha a imensidão que tem de floresta, e olha a presença que tem dos rios. Ou seja, a mata é um território labirinto, sem orientação. Então, a ideia da bacia hidrográfica é uma ideia realmente de percursos. Isso vale até hoje para o próprio domínio do próprio território. Pode passar. Então, de novo, essa imensidão e realmente os meios de transporte principais do território até hoje são o rio. E o rio tem grande participação da vida na cidade. Pode passar. Pode passar. Isso é mais perto de Manaus. Ainda para mostrar como isso tudo é uma grande zona de água. E, apesar dessa grande falta de construção e de uma presença de rio, faz com que Manaus ela tem uma influência territorial gigantesca, desproporcional à influência econômica que ela tem para o Brasil. Então, pelos meios do território amazônico, no meio que quase ninguém vive, a gente vai ter Manaus vai ter uma influência de compra e venda de produtos que estão na fronteira com o Peru, na fronteira com a Colômbia. E vai ter influência de um território inteiro, até as primeiras cidades do Pará. Todas fazem comércio com Manaus, através dos rios, até hoje. Vamos. Inclusive, naquela safra que veio dos haitianos, eles entravam, vinham por cima, paravam em Tabatinga, e aí vinham para Manaus, e depois é que passavam para o resto do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia da influência territorial que tem, há muitas pessoas, imigrantes, que vieram de outros países e que vivem e trabalham em Manaus, não só de agora, mas muitos e muitos anos. Isso é a paisagem da floresta no Igapó, que era importante que eu ia colocar para vocês. O Igapó, que é essa área alagada, entre floresta e mata, essa margem que se desfaz, que avança muitos metros para cima e para baixo, essa água que sobe muitos metros para cima e para baixo, faz com que a maior parte da vida que se faz na Amazônia é nessa interseção entre a terra e a água. O profundo, o meio do rio tem pouca vida, a terra firme tem menos vida, a vida se dá na margem. A biodiversidade, a maior parte da vida da biodiversidade se dá na margem, é o fruto da árvore que cai na água e o peixe comeu, o peixe que pula da água pega um inseto, é a onça que veio pegar um peixe, é o jacaré que vai pegar um outro bicho que está na praia. Enfim, a vida realmente se dá aqui. Vamos lá? Então, essas são as tipologias que surgiram, né, existentes na Amazônia, que se adaptam a esse tipo de vida, né, uma parte flutuante, uma parte palafita, e não se sabe de onde começou, de onde veio, quem tinha, quem não tinha. Me impressionou muito no meu módulo aqui, quando a gente estudou na Escola da Cidade, foi, no nosso ano, a gente teve um estudo sobre o México, e eles falavam que no México havia, a cidade do México era um grande lago,
E as plantações eram em flutuantes. Eram barcas flutuantes, faziam as plantações do que se comia na cidade. Eram quinamplas, não era? Eram as quinamplas, não é isso? Mas era isso, não era? Eles tinham... E tem tribos inteiras que moram no Lago Titicaca, vivendo desde a época pré-colombiana em ilhas flutuantes. Ou seja, há uma adaptação natural no mundo, mas eu acho que, especialmente, no nosso caso, eu queria pautar, eu acho que há um conhecimento pré-colombiano, talvez muito mais natural antes dele, de um conhecimento que se passasse, de uma adaptação de uma vida na água. Em outros lugares do mundo, a gente vê isso acontecer naturalmente também. Mas eu acho que em vários lugares dá para entender que havia algo antes. Vamos? Então, essa é a cidade de Anamã. Algum grupo de vocês mostrou a cidade. Isso é uma cidade que é posicionada em terra firme, que ela, vamos supor que ela desaprendeu a viver na Amazônia. Então, pega um rio que devia passar aqui, ele passa invadindo a cidade toda, num ponto alto da cheia. Pode passar. Isso é a vista de Manaus, em 1902, num desembarque de um barco para a cidade. A área de projeto de vocês está logo para cá, assim, está logo aqui. Aliás, isso foi desfeito, né? Todo mundo tem uma área de projeto diferente. Mas aqui, a Igreja da Matriz está logo aqui. Esse aqui é um dos galpões do porto. Isso é antes de ter aqueles piers do porto. E notem como isso é muito vivo de riqueza e tem muitas atividades acontecendo no rio. Uma presença forte de atividades no rio, de movimentação. Vamos adiantar. Uma foto de satélite, mais ou menos na mesma época. Nota a cidade flutuante no seu pleno tamanho. Note que isso não é uma questão local, mas tudo isso é uma adaptação. Olha, isso aqui tudo são flutuantes ali, são flutuantes para cá, são flutuantes para cá, para cá. Aquela imagem que vocês viram no alto do morro, os palafitas e os flutuantes eram exatamente nesse ponto. E esse é a nossa questão. Isso tudo é muito difícil de pegar. Então, vamos lá tentar. Primeira coisa que eu vejo, que eu me arrisco a dizer, é que há uma ideia dominante sobre uma grande favela, né? Uma autoconstrução. Era como se você desse uma pessoa, tipo, olha, então eu não quero saber de ti, tu vai viver marginalizado, constrói a tua cidade. Então, é uma ideia coletiva do que seria a cidade para eles. Eu acho isso muito, muito importante, ser a primeira coisa a se falar sobre a ideia da cidade flutuante, ou seja, é o próprio caboclo mostrando qual é o desenho da cidade que ele se imagina vivendo, né, que ele se imagina que seria. Outra coisa que eu acho muito interessante na ideia disso com isso é a ideia de que existe uma convergência das ramificações e dos percursos nos pontos de chegada da cidade. É uma conexão muito nítida, muito clara. Mas ela rapidamente se solta como um rizoma, uma raiz, uma ideia muito orgânica. O que eu acho que é outra coisa que é difícil da gente pegar, né, aprendendo arquitetura como a gente aprende, que é uma ausência de princípios ordenadores. Há uma ideia de circunstância de uma aglomeração, como se fosse uma cidade medieval, como se fosse um aglomerado rural, mais do que uma ideia de organização do território. E isso também é muito difícil da gente imaginar quando a gente está pensando em cidade, a gente pensa em questões que são rígidas, que são questões infraestruturais da cidade. E aqui, é importante se falar, era uma grande favela, havia problemas de doença, havia problemas de assalto, havia problemas de várias questões que eram ligadas também à falta de infraestrutura. Ou seja, vamos supor que nós estamos despreparados a dar uma infraestrutura para esse tipo de organização. Não faz parte desse conhecimento ocidental que avança sobre um território americano. Vamos passar o slide. Então, de novo, acho que aqui ficam mais visíveis esses percursos e como eles se ramificam depois. Eu acho que devia ser bonito a ideia de que isso tudo estava balançando e mudando fora de lugar. E se você tirasse a mesma, vamos supor que na época você tirasse essa foto que a gente tem, que tira um ano seguido, todas as fotos no mesmo lugar, devia ver a cidade flutuante toda balançando na frente da cidade. Devia ser muito interessante, muito bonito.
Vamos. De novo, ainda essa ideia de que isso tudo vai se adaptando pelo tamanho da casa que foi colocado do lado, pela a correnteza do rio que está levando esses caminhos para o lado, né? Porque isso é tudo prego, um prego atrás do outro. Então, apesar de ser peças de madeira, elas são maleáveis, estão articuláveis. Então, o próprio material leva você chegar nesse tipo de articulação sem que ela seja planejada. Isso que acho que é importante colocar, que ela não era planejada. Esse aqui era sobre palafitas, então aparece aqui uma pequena praça, mas isso era um galpões sobre palafitas. E notem como isso aqui tudo parasita essas conexões. Esse aqui era uma das principais praças da cidade de Manaus antiga. Hoje em dia, quando vocês olham aquela Manaus moderna, foi tudo construído em aterro aqui na frente. Isso tudo foi bloqueado mais ou menos até esse ponto. E os equipamentos posicionados na frente, ou seja, ele perdeu essa praça toda. Tem uma igreja ali, se chama Praça dos Remédios. E essa descida dentro do rio tinha realmente um outro tipo de espacialidade do que tem hoje, que termina num equipamento público fechado, não é, Lohan? E eu acho que perde um pouco o significado que tinha antes dessa praça enviesada. Ela é bastante íngreme, uma praça enviesada para baixo que terminava na praia. Pode passar. Esse é um levantamento feito na época dos flutuantes que haviam. Notem como a pessoa se deu o trabalho, tem flutuantes para cá, para lá, tudo tomando, todas as entradas de igarapés são tomadas por flutuantes. Pode passar. Tem um efeito estético muito potente, né? É tudo muito curioso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É incrível eu acho incrível como isso ganha uma certa escala pela repetição de elementos iguais. Entendeu? Parece que eles todos estão unidos, porque, na verdade, são feitos mais ou menos do mesmo tamanho. Uma casa flutuante, ela é feita sobre troncos de uma madeira chamada assacu. Então, o tamanho do tronco do assacu dita o tamanho que você vai poder fazer a sua casa. Entendeu? São vários troncos colocados um do lado do outro, e martelados, e depois você faz uma casinha que não é muito grande sobre os troncos de assacu. E, não sei se vocês notaram, no vídeo era mais visível, algumas fotos eram mais visíveis também, quase todas as coberturas, ou praticamente todas, eram de palha trançada. Na época ainda havia pouca introdução das telhas de zinco, que hoje é muito popular e muito barato. É difícil você encontrar um flutuante em Manaus que seja de palha trançada, ou uma palafita que seja de palha trançada. Então, eu acho que há uma grande uniformidade dos módulos, seja na sua dimensão, no material, na tipologia, que faz com que também ele consiga ganhar uma certa dimensão, parecendo uma coisa só. Pode passar? Está aqui, isso dá para ver bem, que são todos em palha. E nota como isso tudo é errado, é articulado, e realmente essa peça toda pode se adaptar mediante até mesmo a própria intensidade do fluxo do rio, né? Quando o rio está cheio, a correnteza é muito mais forte. Então, ele devia se adaptar na parte da correnteza da cheia. Pode passar. Acho que aqui dá para ter uma ideia mais era uma grande porcaria. Tinha esse espaço aqui, devia ter lixo jogado. Ambientalmente era terrível. O fato é que, para a gente, antropologicamente é interessante, né? Contivamente é interessante. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, notem que ela ganhava espaço em direção ao rio, mas não era eu tenho um nome de cidade flutuante, não é por nada, não era só casas. Vocês viram no vídeo, tinha comércio, tinha restaurante, tinha um cara que fazia artesanato, tinha um cara que fazia reparo. Então, tinha também os barcos que atracavam em vários pontos dela. Era uma cidade, havia uma riqueza de tipos, né? Funcionava um pouco de forma sistêmica. E outras, por exemplo, há essas comunidades que existem hoje do outro lado do rio, totalmente flutuantes, que também assim, tem escola, tem oficina de barco, tem comércio, tem coisas de artesanato, tem um monte de tipo de proposta. Pode passar. Essa é do Gotterro. Também visto assim, um pouco de fora, esse devia ser os mais externos. Olha, algumas canoas atracadas aqui,
que nem é uma questão comercial, é só passageiro. Pode passar. Pode passar. Volta uma, deixa eu colocar uma questão simples. Eu tenho uma interpretação pessoal de Manaus que eu acho assim, ela é feita, não é um terreno muito plano, é um terreno acidentado. E ela tem uma cota mais alta seca e ela fica o tempo todo caindo para uma cota mais baixa, de igarapés ou de rio. Vocês viram aquela falésia, como era bem alta. Então, eu acho que ela se estratificou de forma com que as partes mais nobres da cidade ficam no ponto mais seco. E quanto mais desce para o rio, parece que aumenta a pobreza da pessoa. Então, eu acho que isso aqui ajuda a ver muito, olha, a cidade flutuante, depois, ao ponto que vai crescendo, ele vai se tornando casas melhores, de alvenaria, de estrutura de aço. E isso, quando você olha, hoje em dia, eu acho que ainda é mais visível, quando você olha por dentro dos igarapés para a cidade, isso é muito visível, que ao momento que vai aumentando a cota, vai melhorando o tipo da construção. Pode passar. Pode. Eu não estava aqui na aula do Metoton de vocês, mas eu ouvi uma boa parte da aula. Não ouvi tudo. Não sei o que ele falou do Dois Irmãos em relação à cidade flutuante. Ele tem um livro, Dois Irmãos, que ele passa citando várias vezes a cidade flutuante. Eu li o livro, quando li, na época, eu nunca li uma entrevista dele dizendo isso, mas eu fiquei com a sensação de que Dois Irmãos era uma interpretação de Manaus. Então, não sei se ele falou isso, se é que ele pensa isso. Vou falar eu mesmo do que eu acho. Então, Dois Irmãos tem dois irmãos que são muito antagônicos. São gêmeos, não é? Um é muito selvagem, não consegue se acertar na vida, ele mesmo não consegue compreender a própria natureza dele, mas muito levado pela sua própria natureza. E o outro muito metódico, muito científico, veio estudar em São Paulo, era engenheiro, trabalhava em construção civil e tudo mais. O metódico se refugiava em São Paulo. O selvagem se refugiava na cidade flutuante. Toda vez que acontecia algum problema, que ele fazia uma grande besteira, ou ele queria desaparecer, no livro ele ia para a cidade flutuante beber, se prostituir, não é? Ele buscava as prostitutas, passava um tempo sem aparecer, que ele desaparecia na cidade flutuante. Era a forma como era colocado no livro. Honestamente, eu senti no livro que os dois irmãos eram dois aspectos de Manaus, da mesma cidade de Manaus. Então, acho que o fato dele colocar a cidade flutuante como um dos personagens, como uma característica autêntica, selvagem do personagem, o outro como uma pessoa coerente, né? O outro era o incoerente e o outro era coerente. Eu acho que traz duas facetas da cidade que se construiu ao longo do tempo. Então, no início da cidade de Manaus, que era um pequeno povoamento, era muito adaptada ao rio. E aí, quando realmente se passou por um grande desenvolvimento da cidade, e com aquela época da borracha e tudo, em que houve um grande enriquecimento e desenvolvimento urbano, rapidamente apareceu um prefeito, que era um engenheiro militar, e lançou para a cidade um plano de desenvolvimento racional muito ligado aos planos de Haussmann de Paris. Então, havia uma espécie de embelezamento pela racionalidade do espaço urbano. Então, quando vocês pegam a planta de Manaus, vocês olham, tipo, a 7 de setembro foi traçada como uma espécie de transição entre um plano que seguia totalmente novo, racional acima, e um plano que se adaptava aos desenhos da cidade de Manaus, que era ocupado no início. Vocês conseguem ver essa diferença no mapa, na planta de Manaus, de uma coisa muito orgânica para uma coisa muito racional. Outro aspecto que eu vejo importante, por exemplo, enquanto a parte quando era o povoamento, né, que era muito ligado ao desenho da natureza, né, até por falta de recursos, os pontos principais do espaço público eram colocados junto do rio. E quando houve esse plano de embelezamento, os pontos principais da cidade foram colocados em terra firme, longe do rio. O Teatro Amazonas, aquela praça, como chama aquela praça lá de cima da escola, quando você sobe, assim, a Praça do Congresso. Então, eu acho que Manaus tem essas duas facetas,
uma muito pretensiosa, que vários autores tiveram lá no auge da borracha, o Mário de Andrade, Euclides da Cunha, e detonaram Manaus. Tiveram assim, mais ou menos essa época de 1910, 1905, e detonaram. E, por outro lado, é entendido assim como uma espécie de riqueza, como se fosse, né, para muita gente de Manaus, como se fosse a Manaus autêntica, a Manaus real, como se fosse a única tradição que a cidade tinha, era dessa época da riqueza da borracha. Porém, é uma época de uma dissociação grande do que eu vejo, do que era o desenho da cidade, do que era os espaços da cidade principais não estarem vinculados à natureza. Para ainda enriquecer meu discurso, quando ele teve da 7 de setembro para cima, quando vocês olham na planta, vocês vão ver que os igarapés eles passam a passar por dentro do quarteirão e não na frente do quarteirão. Então, isso faz com que havia uma ideia de que era uma drenagem de esgoto, de verdade. E, enquanto era só cocô, xixi, jacaré no quintal, tudo bem, mas quando realmente passa a ser uma ideia de uma grande cidade, de escala metropolitana, de garrafa PET, de lixo industrial, e eu acho que houve realmente um grande impacto ambiental que se deu depois, mas de um óbito que se... óbito, não vamos julgar a história, né? A história não tinha a perspectiva do futuro como a gente tem hoje, mas houve uma inversão de que a natureza era um grande sistema de infraestrutura, em vez de ser de escoamento, né, de esgoto, mas e não só de embelezamento. Então, eu vejo esses dois lados de uma Manaus que, imediatamente depois da cidade, ela é selvagem, orgânica, incoerente, do jeito que vocês possam querer falar sobre a natureza. E, dentro dela, ela se fez muito assim, de um distrito industrial, uma ideia de uma cidade europeia, de um plano racional, de um teatro que ele vinha de um modelo italiano. Enfim, eu acho que a Cidade Flutuante ajuda a colocar tudo em questão, e eu acho que o livro do Milton Atum coloca isso de uma forma que foi dessa forma como eu interpretei, mas, sério, eu acho que enriquece a interpretação da questão.